Bom, o lugar da mulher é onde ela quiser estar, e se ela quiser falar sobre ela mesma fala, ela mesma escreve. Só tem um detalhezinho técnico aí, por isso que tem essas folhas aqui, nem sempre foi assim. Hoje, se uma menina resolve lá em Porto Alegre, ela quer entrar de shortinho na escola, ela se organiza com as outras, ela vai debater com os professores, diretores, vai debater com os cidadãos da cidade, vai filmar talvez o evento, colher assinaturas na internet e com isso mobilizar a toda a nação e consegue, de fato, no final das contas, que o diretor libere já para o shortinho, porque afinal de contas, se menino pode andar de shortinho, por que menina não pode andar de shortinho? Então, uma reivindicação justa e parece simples, só que não é. Porque justamente se alega que as perninhas de fora das meninas vai ser objeto de desejo dos homens. E o que elas respondem muito corretamente é que se meninas de 16 anos são objetos sexuais de homens, isso não é um problema delas, das perninhas delas e sim dos caras. Eles é que têm que cuidar da cabecinha deles, né? E não elas deixarem de usar short. Mas assim, hoje há professoras em universidades, há mulheres em profissões que antigamente eram consideradas masculinas, mas as mulheres votam, não só votam, mas elas são políticas. A gente tem o exemplo aí da presidente, que é presidenta, a Dilma. Temos o exemplo de várias outras mulheres na política, mas a coisa não foi sempre assim. Em 1950, ou seja, não faz muito tempo, né? Em 1950, a Sorbonne só tinha professores homens. Não havia produção de um saber acadêmico feminino, mulheres intelectuais. Quando em 1949 Simone de Beauvoir lança O Segundo Sexo, foi um escândalo, porque ela não só era intelectual, como estava escolhendo como tema a própria mulher. Isso era uma coisa inédita na história, né? Mulher filósofa, mulher escolhendo mulher para ser objeto de estudo, isso tudo era inédito. E se a gente for andando para trás na história, a gente vai perceber que o porquê que as mulheres não escreviam, porque era muito complicado escrever, né? A mulher era confinada à sua própria casa, ela vivia dentro de casa, ela não estava nas ruas, ela não estava do lado de fora da casa, ela estava do lado de dentro. E dificilmente ela teria o sossego e a paz para ter uma produção intelectual. Porque vamos combinar que para você conseguir estudar ou conseguir escrever, você precisa daquele momento de silêncio, de concentração, que normalmente o que acontecia com as mulheres? As mulheres não tinham esse momento, né? A gente não consegue imaginar um Vitor Hugo escrevendo aquelas coisas que ele escrevia e todo mundo dizendo: ó, Vitor Hugo, você não tem que preparar o almoço aí das crianças? Não rolava isso. O Vitor Hugo podia sentar, escrever e pensar, ao passo que as mulheres não. Então as mulheres escritoras, as mulheres intelectuais, elas eram exceções. Uma Jane Austen, uma Emily Brontë, elas eram exceções. Era muito complicada essa história de você exercer esse papel de pensar e escrever sobre a sua condição. O advento da história das mulheres é muito recente, não tem nem um século. Ela se deu nos anos 60 nos Estados Unidos e 70 na França. Então é uma coisa que é muito... a emergência do objeto mulher nas ciências humanas em geral e na história em particular foi resultado da crise dos sistemas de pensamento, de marxismo e estruturalismo, a aliança da história com a antropologia, redescobrindo a família, a natalidade, a nupcialidade, a idade de contrair núpcias, portanto uma série de eventos onde a mulher é que era o personagem principal. O Georges Duby, que foi um dos caras que foi, de certa maneira, resgatando essa história da família, né? Ele, quando foi escrever sobre Le Chevalier, La Femme de la Fête, publicado em 1973, ele se pergunta: mas e as mulheres? O que se sabe sobre as mulheres? Essa indagação, de certa maneira, ecoava do Freud, muito tempo antes. O que as mulheres querem? Esses homens foram os homens que se deram conta de que tudo que era escrito sobre as mulheres era escrito sobre as mulheres. E era escrito por homens sobre as mulheres, o que é muito diferente de uma mulher escrever
do ponto de vista dela mesma sobre ela mesma, né? A gente hoje em dia faz um diário, escreve no Facebook, qualquer coisa assim, a gente está dando voz a gente mesmo. É muito diferente de um cara projetar e dizer assim, olha, ela tem esse olhar pensativo, ela é uma flor. Não é assim, nós não somos flores, né? E assim, por que esse silêncio sobre a mulher? Entre outras coisas, porque, por exemplo, na gramática, quando há uma mistura de gêneros, deve ser usado masculino plural. Então, muitas vezes, um fato histórico, onde haveria uma maioria de mulheres, é entendido como sendo eles. Né? Eles fizeram a revolução. Eles têm cara pálida. Pode ter tido um monte de mulher no meio, mas elas não aparecem, porque justamente a própria gramática contribui para a gente desaparecer. Então é sempre conveniente, quando a gente tem um grupo de mulheres aqui, por exemplo, nós temos uma maioria feminina, somos nós mulheres e alguns caras, né? Não são eles, né? E para completar esse quadro de sumidouro de mulheres, a gente tem que o nome, né, quando você casa, o nome da mulher some. Ou seja, é difícil você reconstituir a linhagem feminina, você saber de quem aquela mulher é filha de e aquela outra filha de quem. É muito difícil reconstituir isso e com isso some a mulher. Então, assim, some a mulher e, assim, a produção que as mulheres tinham, né, essa produção dentro da casa, da família, era uma produção que era imediatamente consumida. O bolo, o docinho, a comida, as roupas, tudo era consumido na hora. Então, somem esses registros da mulher, some esse personagem mulher da história. Por isso que a gente, na verdade, ouve tanta abobrinha sobre a mulher. Quando a gente hoje lê, né, até um Balzac, que era ótimo, a gente fica olhando e falando, meu Deus, que mulheres poderiam ser assim? Bom, as mulheres que Balzac imaginava e que todos aqueles homens daquela época imaginavam. Então, esse controle sobre a mulher e sobre a sexualidade da mulher, ele veio muito em função das guerras. A Fabiola Rodin, que foi uma das pessoas que eu muito estudei, não só para cá, mas para escrever livro e tal, ela fez um livro, que o título é muito legal, que é, peraí um instantinho, que é O Aborto e o Infanticídio no século XX. Então, o que acontece? Esse interesse sobre as mulheres veio porque se descobriu o simples, que quanto maior o número de soldados, maior tendência aquele Estado tinha de ganhar a guerra. Então, com isso, houve interesse não exatamente sobre a mulher, mas sobre o filho que a mulher podia parir. E com isso, o controle sobre a sexualidade feminina, já que maus soldados, uma descendência ruim, era uma coisa que era ruim para aquele Estado. Isso foi, a gente pode achar isso estranho, mas isso foi uma ideia fixa. Durante um bom período da história, isso foi uma ideia fixa mesmo. O pessoal tinha medo. Quando houve aquela subida da Alemanha, os franceses estavam do lado, ficavam apavorados. Isso foi uma ideia fixa. Então o pessoal começou realmente a controlar, veio leis sobre aborto. Então, por exemplo, antigamente eram as próprias mulheres que cuidavam da saúde das mulheres. Eram elas que forneciam ervas, eram elas que davam todo o cuidado para uma mulher. A partir dessa virada, né, de 1900 para cá, aí começou a surgir a ciência da ginecologia e os doutores. Deixam de ser mulheres que cuidam de outras mulheres para passarem a ser os homens cuidando das mulheres, cuidando da saúde das mulheres. Eles passam a ser os entendidos sobre nós mulheres. E com isso ainda veio os juízes, né? Então, assim, deixou de ser um júri popular, que eles acharam que os júris populares, cuidando de casos que eles consideravam como crimes, né, como infanticídio ou aborto, eles achavam que os júris populares eram muito condescendentes com as mulheres, então passou a ser um júri masculino, um juiz homem. Tudo isso contribuiu para esse silêncio e essa anulação da mulher como sujeito na história.
Então, justamente a quantidade e a qualidade da população é que poderiam sustentar uma reação frente ao poderio de outras nações. No caso aqui, a gente estava aqui na parte germânica e tal. O combate ao aborto, ao divórcio, ao trabalho feminino, medidas que incentivavam famílias grandes e privilégios aos chefes da família, foram medidas largamente adotadas. Houve um combate contra o feminismo, houve um combate contra uma linha neomalthusiana, que justamente eles consideravam que um dos problemas que a gente teria ao deixar a população simplesmente ir se reproduzindo era justamente que isso ia dar grandes problemas, um descontrole. Houve um combate a esses caras, um combate aos eugenistas. Parte desse combate fazia muito sentido, mas parte não. Aí veio a história do eterno feminino, que a mulher seria mais instintiva, mais próxima do mundo natural. Mais próxima do mundo natural quer dizer que elas iam estar o tempo todo parindo, sem parar. Né? Bom, isso foi na França. No Brasil, percebia-se o Brasil como um enorme país doente. Achava-se que o povo brasileiro não tinha nenhum sentimento de nacionalidade. Para alguns intelectuais, a herança racial não permitia que se tivesse uma expectativa de grandes melhores. A doença era a única coisa que dava uma unidade ao país e, ao mesmo tempo, que impedia os progressos nacionais. Ou seja, o Brasil, nesse começo de história do século XIX, XX para cá, era o lugar das doenças, dos doentes. Né? E aí, falando sobre essa questão da mulher, o juiz interroga para surpreender na mentira. Interroga a mulher para surpreender na mentira. O médico a interroga para assegurar-se da verdade. O juiz interroga como homem, o médico como um Deus. As leis escritas são da alçada do juiz, a natureza inteira é do médico. Nos partos, a sociedade ou nenhum interesse tem com a parturiente, mas tem muito com o filho, cujo lugar pode desde logo ficar assinalado. Sendo assim, a sociedade não está interessada no princípio na mulher, mas naquilo que ela pode ser produtiva ou prejudicial. O que está em jogo é a produção de novos indivíduos para a coletividade. Então, a mulher que engravida, ou ela apresenta a criança, ou ela apresenta a criança que morreu, mas ela tem que apresentar alguma coisa. A gravidez está muito longe de ser vista como um evento do plano pessoal ou privado. Ela é um acontecimento social, na medida em que deve ser de domínio público, mas também no sentido de que produz bens para a sociedade. Porque quanto mais indivíduos há, o que acontece? Mais consumo também. Né? Então, quer dizer, não só ganha-se guerras, como ganha-se mercados consumidores. Né? Bom, aí a gente já entendeu esse silêncio da mulher, de onde veio, e aí vamos chegar em como a gente chegou aqui, né? Nesse 8 de março de hoje. Né? Dia 8 de março de 1910, na Dinamarca, na segunda conferência feminina da Internacional Socialista de Mulheres, a socialista feminina alemã Clara Zetkin propôs a definição de um dia pela emancipação feminina. Haviam 100 mulheres de 17 países presentes neste evento. 100. O dia 8 de março era uma referência ao incêndio da fábrica têxtil em 1911 em Nova York, na qual morreram 125 operários, e também a greve das trabalhadoras russas de 8 de março de 1917. No Brasil, a primeira comemoração do dia 8 de março vai se dar em 8 de março de 1947, organizada pelo Instituto Feminino de Serviço Construtivo, dirigido por Alice Tibiriçá, ou seja, da primeira comemoração de 1910, a gente foi em 1947. Mas a história das mulheres começa antes. Começa em 1822 com a Maria Leopoldina, que é coroada imperatriz do Brasil. Ao ser coroada, ela dá início a um vasto movimento. Em 1827 é promulgada a primeira lei sobre a educação das mulheres, permitindo que estas frequentassem escolas elementares. Só que daí vai um caminho longo, porque aí a gente precisou da Nízia Floresta. Nízia Floresta é uma grande feminista, devemos a ela o ingresso à Universidade das Mulheres, porque ela começou uma luta por isso, e em 1832 ela, republicana, abolicionista e feminista,
publicou em Recife o seu livro Direito das Mulheres e Injustiça dos Homens, onde ela defendia o direito das mulheres à educação similar à masculina, para que estas pudessem aproveitar todo o seu potencial humano, conquistarem a autonomia econômica e política. Entendia que a igualdade na formação de mulheres e homens era fundamental para o progresso da sociedade. Não por acaso, nem por um favor, em 1879 o governo imperial autoriza as mulheres a frequentarem instituições de ensino superior. Em 1842, a Anísia, que era danada, promovia no Rio de Janeiro conferência sobre a abolição e a república, coisa que já seria extraordinária um homem fazer. Uma mulher era incrível, ou seja, ela era feminista, republicana e abolicionista, ela era um tudo, né? Mulheres brancas e negras lutaram pela causa abolicionista de norte ao sul do país. Novas feministas republicanas e abolicionistas se juntaram a elas, provando que mesmo que se calem algumas vozes, até que se prendam ou matem algumas dessas guerreiras, a luta continua e, por ser uma causa justa, se multiplicam as que a ela se engajam. Bom, eram 100 mulheres naquela primeira conferência, certo? Quantas nós somos aqui? Só a gente aqui dá mais de 100. Se a gente pegar no Google e digitar Movimento Feminista no Rio de Janeiro, quantas mais ou menos a gente deve encontrar? No mundo, nem se fala. Então, quer dizer, essa luta que começou com uma coisa de 100 mulheres, onde, gente, eu fiz esse resumo mega rápido, mas assim, morreu muita mulher para a gente chegar aqui nesse ponto que a gente está. Porque ser mulher não é uma coisa, não é um estado dado. As conquistas que a gente teve até o momento não são conquistas que, uma vez alcançadas, está tudo bem, a gente não precisa mais fazer nada, não precisa mover uma palha, feminista é tudo feia, é tudo chato. Não, não é por aí. A gente tem que continuar essa luta, a gente tem que continuar a ganhar espaços. A gente tem que se perguntar, hoje, o que hoje está faltando para a gente, mulher? O que hoje o movimento feminista deve fazer? A gente ainda tem questões salariais muito sérias, as mulheres ainda recebem menos do que os homens em muitas profissões, ainda tem muito que ser feito. Os homens ainda se sentem no direito de ficar falando besteira pra gente no meio da rua, né? Existe uma espécie de cultura do estupro que está embutida nessa brincadeira de eu posso dizer que você é gostosa. Pô, se a gente fizesse o contrário, a gente apanhava, né? Começasse a dizer, fulano, você é tão gostoso. Ia ser uma coisa que a gente não ia durar muito tempo com um olhinho bom. Então, assim, essa cultura do estupro, isso ainda é algo a ser alcançado por nós. Então, assim, sim, a gente tem que continuar, a nave vá, mas a mulher tem que estar sempre se reinventando. A gente está aqui para justamente ir trocando informações e ir continuando essa luta que nunca vai terminar. Mas é uma boa luta e por ela vale a pena viver. É isso. Não, é só colocar uma coisa que tem a ver exatamente com esse ponto, que até o século XVIII, a concepção científica, eu esqueci de falar isso, por isso que eu peguei também, era o One Sex Model, só existia o homem. A mulher era o homem invertido. Vocês vão achar estranho isso, mas é verdade. O útero era o escroto feminino, os ovários eram o testículo, a vulva, o prepúcio e a vagina eram o pênis. Eles achavam que nós éramos um homem com defeitos, sim, senhoras. O modelo metafísico ideal do corpo humano era o homem. Então a mulher, obviamente, era o homem com defeito. Só a partir do século XVIII houve a constatação no pensamento ocidental da existência autônoma feminina, e aí a gente já passa a pensar o two-sex model, ou seja, que existem dois sexos, quando hoje em dia o pessoal já está descobrindo que até existem outros tantos, né? E um detalhezinho só para juntar isso, eu tenho uma amiga que ela, ao fazer o parto de cópulas, diante do obstetra e das pessoas que estavam, ela teve um orgasmo. Foi um negócio que ela ficou constrangidíssima. Ela ficou constrangidíssima. Foi um negócio que ela
Pois é, mas ela na hora ela amarelou e assim não tinha como evitar porque já estava acontecendo. Foi uma coisa curiosíssima, ou seja, nem sempre é dor, viu gente?